Na aula passada a gente estava falando sobre meios de localização, né? A gente estava falando sobre meios de orientação também, né? Falamos um pouco sobre o sol, né? Sobre como os povos antigos precisavam do ponto de referência, né? Para chegar em algum local, para buscar comida ou para ter um melhor local de moradia, certo? Na aula de hoje a gente vai falar sobre os meios artificiais de orientação, né? A gente falou na aula passada sobre as estrelas, sobre o sol, sobre uma montanha, né? Sobre meios que são naturais, são pontos de referências que são, que são naturais, né? Não foi feito pelo homem, foram feitos pela natureza. O que a gente vai ver hoje vai ser os meios artificiais, né? Foi a forma que o homem encontrou de uma forma mais precisa e uma forma mais tecnológica, sem depender muito da natureza, para se localizar e se referenciar no planeta, né? Uma das primeiras formas que o homem criou, certo, foi a Rosa dos Ventos, né? Eu creio que todo mundo conhece, né, a Rosa dos Ventos. E ela tem dois pontos, né? Tem os pontos cardeais, que é o básico, né? Norte, sul, leste, oeste. E tem os pontos colaterais, né? Que é os pontos que ficam na diagonais, que fica na diagonal de cada localização, de cada ponto. Ó. Nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, certo? A Rosa dos Ventos foi um meio que o homem criou para ter uma localização mais precisa, certo? Então, o que é mais utilizado são os pontos cardeais e os pontos colaterais. Aí tem os pontos subcolaterais, né, que são pouco utilizado, né? Está vendo aqui que fica entre os pontos colaterais, certo? Formando aqui a Rosa do Vento, ó, a Rosa dos Ventos. A partir da Rosa dos Ventos, ó, o homem criou a bússola, certo? A bússola utiliza muito a Rosa dos Ventos, né? É um instrumento que foi inventado pelos chineses lá no século XII, auxiliou muito também nas grandes navegações, né? Junto com a orientação das estrelas. A bússola também foi bastante tecnológico, foi bastante revolucionário na época, certo? E como é que funciona uma bússola, né? Como é que funciona a bússola? É uma agulha que ela é imantada, né? Ela é magnetizada e ela sempre vai apontar para o norte magnético da Terra, certo? Então essa partezinha vermelha aqui, ó, ela sempre vai apontar para a parte mais magnetizada que existe no nosso planeta, né? Ela sempre vai indicar para aquele local, certo? E a partir dele a gente pode ver, né? Se tem um norte magnético é para esse ponto, o sul é do lado, o oeste é do outro, certo? A gente está vendo aqui, ó, em essa letra aqui W e E, porque aqui está como se fosse em inglês, certo? Oeste, né, que é oeste, é com W, e leste, que é este, né, em inglês, certo? Aqui a gente vê um W e um E, porque essa aqui é a configuração mundial, certo? Se a gente for comprar uma bússola em qualquer lugar do mundo, vai estar nessas configurações aqui, ó, que é a configuração em inglês. Certo? Outro ponto que a gente vê muito, Professor, pode falar. ela sempre aponta para o norte. Isso, eu vou até mostrar para vocês, porque existem dois nortes, certo? No nosso planeta. Existe o norte magnético e o norte geográfico, certo? O norte geográfico e o norte magnético não ficam na mesma posição. Eu vou nos próximos slides eu vou mostrar para vocês que tem uma diferença, certo? Entre esses dois nortes. O que a Mas gente assim, e se a pessoa quiser ir para o leste, como é que se faz? Pronto, é só você seguir nessa direção, ó. Você está aqui com a bússola na mão, né? Aí eu Aham. sei que se eu seguir reto, eu vou para o norte. Então, em vez de eu seguir reto, eu pego a minha direita. Aí eu Ah, continuo indo para o leste. É só um ponto de aham. referência, Ah, entendeu? eu pensei que a É, agulha apontava para o leste também. não, a agulha ela sempre vai apontar para o norte magnético, mas é tipo para uma referência. Aí eu tenho que ir para o leste, então eu vou seguir sempre nessa direção aqui, ó. A agulha vai continuar apontando aqui para o norte, mas eu vou continuar aqui no leste, ó.
certo? Eu vou certo. nessa direção. Em vez de eu seguir a direção dessa agulha, eu vou nessa outra direção, porque eu quero ir para o leste, certo? É tipo, é um ponto de referência. Ou então, se eu quiser ir para o sul, não, o local que eu quero ir é para o sul. Aí eu não sigo a direção aqui da agulha, eu vou ao contrário. Eu vou seguir sempre a direção contrária da agulha, certo? Vai depender muito para Professor, onde você quer ir. professor, Oi. ainda tem gente que utiliza bússola hoje em dia? Assim, quem utiliza quem utiliza muito a bússola é mais esse pessoal que vai para a natureza, que está num local mais afastado. Mas a bússola ela vai ser sempre uma segunda opção, certo? É tipo como se fosse uma reserva. Caso o Mas essa também GPS. usa, os navegadores, professor. Eles não usam? Como? Os navegadores? Não Tipo, utilizam navegador em barco mais. Hoje em pequeno? dia é GPS. O GPS Ah, ele é o mais o- confiável, certo? A e bússola, se a pessoa não tiver com barco pequeno? não entendi. GPS. E se a pessoa tiver com barco pequeno, sei lá, não tiver? Não tiver GPS, né? Assim, geralmente, desde a última vez que eu vi sobre regulamentação de barcos, essas coisas, para você ter uma licença para navegar e ter um barco, você tem que ter um aparelho de GPS. É obrigatório. É tipo você ter um cinto de segurança no carro, tem que ter no barco. Ah, professor, mas se eu tiver Ah, aquelas tá. jangadas, pronto, as jangadas, né, que os pescadores utilizam aqui no Ceará, não tem como utilizar um GPS, né? Geralmente, os pescadores, eles utilizam o ponto de referência. Tipo, eu estou numa jangada no mar, a jangada não vai tão longe, né, da costa. Eles utilizam o ponto de referência na própria praia, certo? Se tem um morro ou então se tem um farol também é um ponto de referência muito bom para os navegadores, certo? Aqui em Fortaleza, eles utilizam muito o farol que tem ali no Morro Santa Terezinha. Não sei se vocês já. Ali no Serve Luz. Eu não sei se vocês já vieram aqui para Fortaleza, para aquela área. No Porto também, né, professor? Lá no Porto, certo? Utilizam muito, porque quando você vai chegando mais próximo da costa, certo? Você tem que ser mais preciso, você precisa de pontos de referência. É por isso que existe esses faróis, certo? O farol tá tanto para localizar onde é a parte da terra, né? Onde é a parte terrestre, como também tá para você se guiar para ir para um porto mais próximo ou não. Mas assim, os navegadores geralmente eles têm muita experiência no mar, principalmente nos jangadeiros, né? Que tá desde criança o jangadeiro tá dentro do mar numa jangada. Geralmente eles utilizam isso. Eles olham para a costa e olham o ponto de referência. Ah, eu sei que a minha casa é próximo daquele morro ali, então eles seguem naquele morro, certo? Mas caso não tenha isso, né? Professor, mas se eu for tiver num barco, certo? E o GPS quebrar, o GPS quebrou. O que é que eu faço para ir para o meu local? Geralmente, pessoal, nos mapas, nas cartas náuticas, né, que os navegadores utilizam, lá dentro desse mapa tem a localização de GPS não, desculpa, de bússola, certo? Na bússola tem dizendo onde você deve ir, onde é o norte, onde é o sul, e é só você seguir onde a posição que você quer ir, certo? Se no mapa está indicando lá que noroeste é a sua casa, que norte é a sua casa, você segue a agulha no ponto vermelho. Mas se está dizendo que o leste é para onde você deve ir, você vai seguindo em leste e a agulha vai continuar apontando para o norte, certo? Isso aqui é só um ponto de referência. Ele não vai indicar qual é a direção que você tem que ir. Isso aqui, essa parte vermelha, vai indicar sempre para o norte e você vai na posição que você quer. Eu quero ir para oeste, então eu vou seguir para a esquerda. Se eu quero ir para sul, eu continuo indo para sul e a minha agulha sempre vai apontar para norte, certo? É como se isso aqui apontasse todas as direções corretas, certo? Tem aplicativo, pessoal, depois da aula, se vocês quiserem baixar, que é um aplicativo só de bússola. É bem interessante vocês darem uma olhada, porque ele sempre vai mostrar em graus, né? Vai mostrar quais são as posições, norte, sul, leste, oeste, certo? Mas geralmente o pessoal que tem barcos maiores, né? Tem que ter um GPS, certo? A declinação magnética. Pessoal, isso daqui
não é muito utilizado, é mais utilizado por cientistas, certo? Mais por geólogos que querem saber como é que uma rocha se formou, eles utilizam muito isso aqui. O que é a declinação magnética? É ele tirar do norte verdadeiro para o norte magnético. Tirar a direção que as rochas... Porque assim, todas as rochas, elas são magnetizadas, certo? Ela tem um pouco de magnetismo, ela tem um pouco de polaridade. Essas rochas, quem está pesquisando, quem está estudando muito vamos trocar de palavra, certo? Quem está utilizando muito isso, quem utiliza essa bússola, é mais para estudos científicos, mais para estudos geográficos, não é muito para se localizar não, certo, pessoal? O polo positivo, o polo negativo é mais utilizado, ou então para quem faz mapas com uma maior precisão, certo? Uma carta náutica que tem que ter uma precisão muito grande, um mapa que é utilizado por pessoas, por capitães de navio, aí eles utilizam essa declinação magnética, mas isso aqui para a gente não tem tanta importância não. Isso aqui é até difícil você conseguir aprender a utilizar isso, porque é pouco usado, certo? É mais para a parte científica. E o que a gente mais utiliza, né? Que é o GPS. Todo mundo tem um GPS na mão, né? Agora vocês estão com o GPS na mão, que é um celular, né? O GPS, pessoal, ele é um SIG, né? Que é um Sistema de Posicionamento Global. Certo? É um aparelho eletrônico que ele é baseado nas redes de satélite. Ele vai oferecer uma localização, né, instantânea para você. Não sei se vocês já abriram o Google Maps, mas no momento que você habilita lá a sua localização no celular e liga no Google Maps, você vai ter a sua localização bem aproximada. Né? Se não for exata, eles dão uma diferença de 5, 6 metros, né, da localização onde você está. Mas como é que é feito isso, professor? Como é que o Google, como é que o meu celular sabe qual é a localização que eu estou? Certo? Ele sabe a partir disso daqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Ele sabe a partir disso daqui, ó. Certo? No espaço existem vários satélites, certo? Vários satélites que fazem todo o mapeamento do nosso planeta. Certo? Então, qualquer local do nosso planeta, ele vai ter uma coordenada, ele vai ter a sua posição. Como é que funciona o GPS do celular? Na hora que eu ligo o meu telefone, na hora que eu habilito, né, a minha posição, o satélite, o celular, ele manda um sinal, certo, para o satélite, e o satélite manda um sinal de volta dizendo qual é a sua localização real no momento, certo? É como se fosse um receptor. O seu aparelho é um receptor e ele vai indicar e ver qual é a localização mais precisa onde você está. Então funciona a partir disso. Então se um barco está aqui, né, saindo da América do Sul e quer ir para a Europa ou quer ir para a África, ele vai navegar a partir disso daqui, ó. A partir dessa rede de satélites. E essa rede de satélites dá para saber onde é que você está. E a partir dessa rede de satélites dá para você fazer milhares de coisas, certo? Dá para você controlar drone à distância. Não sei se vocês já viram nas últimas guerras, nos últimos ataques que aconteceram dos Estados Unidos lá no mundo árabe, o pessoal utilizava avião sem tripulação. Era um drone, certo? O princípio do drone era esse, era ser um avião militar sem tripulação. Como é que eles controlavam esse avião? Como é que eles sabiam a localização exata do avião? É a partir dessa rede aqui, ó. Essa rede de satélites, certo? Esses aparelhos aqui são até mais antigos, né? Ó, já tem aparelhos mais novos, mas a rede de satélite ela vai me dizer tudo, ó. Aqui, ó, nessa imagem da direita, é como se fosse o meu carro, né? O meu carro está mandando sinal para os satélites para saber onde é que está a localização dele e o satélite devolve o sinal indicando qual é a localização mais real. Certo? E aqui nesse caso aqui o GPS está traçando um caminho. Né? Eu coloquei um destino
E a partir do software do GPS, ele vai dizer qual o melhor caminho, qual o pior caminho para você chegar num determinado local, né? Qual o melhor, qual o local mais curto, qual o local mais distante, certo? Ele sempre vai indicar isso. É a mesma... E o GPS é utilizado por diversos aplicativos, né? iFood utiliza, os motoboys, motoqueiros que utilizam iFood, está utilizando o GPS, né? O pessoal do Uber, certo? Do InDrive, do 99, todos utilizam o GPS, certo? Que vai dar a sua localização real. E o GPS, ele é esse conjunto de satélites, né, que eu estava mostrando para vocês, e é americano, certo? O GPS, esse sistema de posicionamento global, né, que é o que significa GPS, sistema de posicionamento global, ele é americano, certo? E diversas empresas utilizam, né? Ele tem um consórcio para utilizar, né? Paga para utilizar esse sistema de posicionamento global. Os russos também têm o seu próprio sistema de posicionamento global, né? Não é o GPS, é o GLONASS, mas é apenas para uso militar, certo? Apenas para uso militar. Certo? Aí a localização, pessoal. A localização, como a gente estava vendo nas aulas passadas, é que determina o local exato onde determinado ponto se encontra a partir do cruzamento de informações, né? Essa é a resposta técnica. O que é uma localização? É você ter um ponto a partir de um cruzamento de informações, certo? Mas como é isso, né, professor? Como é que é isso? O que seria uma localização em si? A localização, pessoal, a gente só consegue saber onde uma pessoa está, a gente só consegue utilizar o GPS onde uma pessoa está a partir disso daqui, ó, da latitude e da longitude, certo? O que é a latitude e longitude? A latitude e a longitude, pessoal, são pontos, são linhas imaginárias que cortam o nosso planeta tanto de leste para oeste. Deixa eu colocar um aqui. Vou passar isso aqui, depois eu explico para vocês, certo? A latitude e a longitude, pessoal, são coordenadas, certo? São linhas imaginárias que cortam o planeta tanto da esquerda para a direita como de norte para sul, certo? São linhas imaginárias que o homem criou para quê? Para a gente conseguir ter uma coordenada geográfica, certo? Então, a partir dessas linhas que foram criadas pelo homem, certo? O que foi que o homem fez? Ele pegou o nosso planeta e dividiu todo em linhas, certo? E quando essas linhas se cruzam, a gente tem uma coordenada, certo? Uma dessas linhas são os paralelos. Os paralelos são linhas imaginárias horizontais, né? Que cortam a Terra da esquerda para a direita, de leste para oeste, certo? São linhas, uma das primeiras linhas, né? São os paralelos, né? Que cortam da esquerda para a direita, de leste a oeste, ó. E a principal linha aqui, ó, que divide a Terra em norte e sul, é a linha do Equador, né? A gente já falou em aulas anteriores, certo? Então, os paralelos são linhas que estão paralelas, né? Já está dizendo o nome, a linha do Equador, e vai do sul e vai ao norte também, ó, certo? Isso daqui, pessoal, como o nome já diz, são linhas imaginárias, certo? Isso aqui serve para coordenada geográfica, certo? A aviação utiliza muito, a navegação utiliza muito. Os paralelos são linhas que são deitadas, né? São linhas na horizontal, que divide a Terra de um lado para o outro. O outro, pessoal, é a latitude, certo? A latitude utiliza também os paralelos, só que a latitude são em graus, ó, certo? A gente consegue ver a latitude aqui, ó, em graus. Então, a latitude e os paralelos é praticamente a mesma coisa, certo? Os paralelos, a gente vai ter o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, e a latitude vai dividir a Terra, ó, a cada 10 graus, ó, certo? São também linhas imaginárias na horizontal. Ó, mostrando um pouco aqui da latitude, ó, é a partir da latitude que a gente vai ter
a nossa coordenada geográfica, ó, certo? Citando aqui só um exemplo, ó, o ponto A lá nos Estados Unidos, ó, a gente vai a partir da linha. Ó, o ponto A tem a latitude 50 graus norte, né? Porque está no hemisfério norte. O ponto B está na latitude 30 graus sul, certo? Então essas linhas foram criadas para isso, para ter uma localização de um certo ponto. Todo o planeta tem a sua localização, certo? Eu não sei se depois que terminar a aula, eu quero que vocês olhem no celular, na hora que vocês colocarem lá no GPS de vocês, lá na parte do Google Maps, lá vai aparecer uma coordenada, certo? A coordenada é exatamente isso, ó. É esse ponto que você está, entre a latitude e a longitude, né? Os meridianos, certo? Os meridianos são as linhas verticais que vão de norte a sul. E o principal meridiano, ó, o meridiano de Greenwich, né? Vocês lembram lá qual o nome lá do relógio que passa o meridiano de Greenwich? Dizem que tem a hora exata do mundo. Relógio atômico? Não, o relógio atômico é um relógio de precisão, né? Mas tem um relógio lá em Londres, vocês lembram? Que a gente falou? Big Ben? O Big Ben, né? Aquele relógio lá é o que marca a hora zero, né, do nosso planeta. E se você for para a esquerda, vai diminuindo as horas, né? E se você for para a direita, vai aumentando. Até vocês lembram que a gente falou lá do jogo, né, da Champions League, que a gente assistiu o jogo. Até ontem passou o jogo, né? A gente assistiu o jogo ontem, 4 horas da tarde, aqui na nossa casa, né? Aqui no Brasil. Só que lá na Europa já estava de noite, né? Lá na Europa já era 8, 9 horas da noite. Por quê? Porque os meridianos é o que define os graus das horas, né? Então, se você for para a direita, as horas do nosso planeta vai aumentar. Se você for para a esquerda, as horas vai diminuir, né? É por isso que no Japão, a diferença para o Brasil é 12 horas, né? Porque o Japão ele está do outro lado do planeta, né? Literalmente, certo? E a partir do meridiano, ó, existe a longitude, né? Que é a medida angular em graus, ó, certo? Aí, a partir do cruzamento da longitude e da latitude, certo? Ó, a longitude são linhas que cortam de norte a sul, certo? São linhas que cortam de norte a sul. E a partir do meridiano de Greenwich, que é o 0 graus, a gente vai somando, certo? Sempre de 15 em 15 graus